a gente vai estudar um pouquinho o mapa de shamatha, o mapa que vai mostrar os estágios desse tipo de meditação. Então, o tema de hoje é shamatha, o tranquilo permanecer. Aqui uma imagem do Buda meditando, né, sobre uma lua cheia. E lembrando que se a gente quiser ter shamatha, se a gente quiser alcançar shamatha, a gente tem que praticar as paramitas. Tudo isso que a gente viu no volume 2 do Lamrim Chenmo continua se aplicando também ao que a gente vê agora no volume 3. Não dá para a gente achar que vai conseguir alcançar uma estabilização mental, um foco sereno, uma serenidade mental, se a gente não praticar a dana, a generosidade. Se a gente não tiver shila, harmonia de mente, de fala e de corpo com dharma. Se a gente não tiver kshanti, paciência, serenidade, shamatha é traduzido às vezes como serenidade, serenidade meditativa, etc. Se nós quisermos ser serenos na vida, a gente tem que ter paciência. Virya tem que ter energia, reta energia, uma energia mental que não deixa que a nossa atenção, que a nossa mente perca o foco das coisas, perca o foco do essencial. Tem que ter um entusiasmo alegre pela prática da meditação. Tem que ter dhyana, a plena atenção, o foco estável. Shamatha está muito ligada a dhyana, na verdade, tudo que a gente vê no volume 3 sobre shamatha é uma faceta de dhyana na prática. Dhyana, que é a plena atenção, que é o foco estável. Shamatha, então, é a gente conseguir concretizar esse foco estável, conseguir concretizar essa plena atenção na prática meditativa. E conseguir manter um estado em que a nossa mente vai ter facilidade para se focar realmente no que importa e não se deixar levar pelas distrações, pelo poder dos kleshas, pelo poder das aflições mentais. Como, naturalmente, em geral, a gente deixa que a nossa mente, né, siga no automático, siga na inércia. Prajna, a sabedoria que compreende o vazio, a interdependência. Uma faceta de prajna, da prática de prajna, que também é traduzido como discernimento, é a meditação analítica, é vipassana. Lembra que aqui, na senda gradual, no Lamrim, no budismo Mahayana, que vai desembocar até a escola Gelugpa de Tsongkhapa, chega uma hora em que a gente tem que botar nosso pensamento para funcionar. A gente tem que alinhar o pensamento com a intuição. Então, tem uma dimensão analítica também na prática da meditação. Não é simplesmente só silenciar a mente e ficar observando as coisas. É também analisar ou ter a reta visão, ou a visão superior acerca da realidade, acerca dos fenômenos, acerca do eu. E prajna, então, se concretiza na prática meditativa por vipassana ou vipashyana, se a gente quiser ter uma pronúncia mais purista aqui em relação ao sânscrito. Então, tudo que a gente está vendo aqui é isso, é dhyana na prática, para que então a gente consiga ter um reto discernimento, para que a gente consiga ter uma reta visão superior, para que a gente consiga praticar prajna. E como a gente já cansou de ver aqui em outros capítulos, cada uma das paramitas só funciona bem, só funciona de forma efetiva, se as outras estiverem sendo praticadas também, se as outras paramitas também forem cultivadas. Se a gente não cultiva dhyana, a gente não vai chegar a prajna. Se a gente não cultiva shamatha, vai ser muito difícil que a gente consiga ter uma boa vipassana, que a gente consiga ter um bom discernimento acerca da realidade, porque a nossa mente vai estar embotada pelos kleshas e vai estar distraída por apego, aversão, etc., pelo poder das paixões das coisas do mundo. A gente pode muito pensar fazendo um elo com outra tradição, né, fazendo um elo com a Vedanta, com a Sankhya. Se a gente está dominado por tamas e rajas, a gente não consegue nós não conseguimos nos tornarmos mais sáttvicos. E a questão aqui é a gente se sutilizar, a gente ser mais sattva e menos rajas, que é aquela agitação, que está muito ligado a apego, aversão, e tamas, que na literatura vedantina é comparada com a vidya, com esse poder de agregamento, com esse poder de embotamento mental, que faz com que a gente tenha um senso de separatividade, de materialidade muito denso e muito forte. Então, se a gente quiser ter shamatha, a gente vai ter que praticar dana, shila, kshanti, virya, dhyana, prajna. E lembrando aquilo que o Tsongkhapa fala também no volume 1, que não adianta eu sentar para meditar
achando que eu vou conseguir me transformar, que eu vou conseguir ter grandes realizações com a minha meditação, que eu vou mudar a minha vida meditando, se ao longo das horas dos meus dias eu não pratico as paramitas, se eu não pratico as virtudes, se eu não tenho vigilância e se eu não tenho contínua lembrança do Dharma, dos ensinamentos, daquilo que não deve ser praticado, daquilo que não deve ser adotado e daquilo que deve ser adotado. Ou seja, dos vícios que eu não devo adotar na minha vida e das virtudes que eu devo adotar na minha vida. E só recapitulando essa passagem do Sandhi-Nirmocana Sutra, que é um sutra que vai falar bastante sobre shamatha e vipassana. Após ter controlado a distração com os objetos externos, você repousa numa mente tranquila e flexível, que naturalmente e continuamente se engaja com o objeto interno da meditação. Então a gente escolhe um objeto que vai servir de objeto para a nossa meditação, e nós então buscamos repousar a nossa mente nesse objeto, que o Tsongkhapa no Lambrin Chenmo vai dizer que tem que ser, claro, um objeto virtuoso de meditação. Virtuoso aqui no sentido de que vai ser um objeto que realmente vai promover uma transformação em nós. A gente pode meditar sobre um klesha, por exemplo, meditar sobre a raiva, se a gente está sendo muito dominado por essa emoção, por esse klesha. Mas a gente tem que ter um foco de alguma forma que vai transmutar essa raiva em paciência, vai transmutar essa raiva em serenidade. A gente usa aquele objeto para aplicar um antídoto sobre ele. Ou a gente medita direto sobre o antídoto também. Há várias técnicas e possibilidades de meditação. Mas a gente escolhe um objeto, repousa a nossa mente nesse objeto, e a mente tem que estar tranquila e flexível. Shamatha muitas vezes é traduzida como concentração, e na literatura budista, ela muitas vezes é usada quase como um sinônimo de samadhi. Como a gente já viu, samadhi é uma palavra complicada, há vários níveis de samadhi, né? Há um samadhi muito mais profundo, o samadhi mais profundo de todos é o completo despertar de um Buda. Esse estado de samadhi não é esse samadhi que os textos budistas em geral falam, como a gente até vê no Lambrin Chenmo, que na verdade são outros níveis de samadhi, e níveis que estão ligados a dhyana, que estão ligados a shamatha. E muitas vezes traduzidos como concentração, né? O que às vezes causa um certo incômodo nas pessoas, porque a gente tem a ideia de que concentração é sempre tensão. E principalmente porque eu sei que no meio teosófico tem alguns autores teosóficos que vão falar bastante mal da concentração. Eu não vou citar aqui nomes e tal, mas alguns autores pós-Blavatsky que vão criticar bastante quem senta e tenta se concentrar, etc. O próprio Damodar, num texto sobre a contemplação, ele vai criticar quem tenta se concentrar em coisas que não valem a pena. Por exemplo, eu sentar em cima de uma vela e eu achar que ficar me concentrando naquela imagem daquela vela, que isso é contemplação, que isso é meditação. Mas a questão é como a gente concentra a nossa energia mental de uma forma virtuosa. É uma questão de direcionalidade, uma palavra que em sânscrito é chetana. A literatura sobre os fatores mentais vai falar muito sobre isso. É uma questão de atenção. Então, quando a gente vira a palavra concentração em traduções budistas, é nesse sentido. Para onde a gente está direcionando a nossa atenção, para onde a gente está direcionando o nosso foco. É para uma vela que não vai adiantar de nada? Está direcionando para alimentar os nossos kleshas? Ou está direcionando realmente para um propósito de transformação da nossa mente de estados viciados em kleshas, em emoções perturbadoras, para estados virtuosos? Está tentando transformar a nossa mente de um modo de competição com os outros seres para um modo de equanimidade, ou de um modo, a grande alquimia mental que se busca, o Lojong, tentando trocar eu por outros, tentando tirar o eu da prioridade e colocar todos os outros seres como prioridade, bodhicitta. Então essa é a questão aqui, para onde estamos direcionando a nossa atenção. E como o Tsongkhapa fala no volume 1 do Lambrin Chenmo, naqueles capítulos que a gente viu sobre meditação no ano passado, a questão da meditação aqui é se a gente realmente consegue condicionar a nossa mente no Dharma. A nossa mente está condicionada no samsara. E ele realmente vai usar essa palavra. É a gente descondicioná-la do samsara, mas recondicioná-la. Condicionar a nossa mente no Dharma
para que dessa forma, então, a gente tenha familiaridade com esses assuntos, a gente tem uma memória, e a gente vai ver essa palavra de novo, a gente já viu bastante, smriti, a reta memória, que está no caminho óctuplo também, às vezes traduzido como a reta atenção, a gente pode relacionar com dristi, que é a reta visão, a reta compreensão. A gente tem que ter uma reta compreensão das coisas e, ao mesmo tempo, tem que ter essa reta memória, essa reta visão que faz com que a gente não perca os ensinamentos de vista e que a gente não perca a nossa meta de vista. Qual que é a meta do Mahayana? A meta do Mahayana é se engajar em bodhicitta, é despertar bodhicitta e ser útil para todos os seres. Essa é a meta do Mahayana, alcançar o nirvana para o benefício de todos os seres. Então, voltando aqui no trecho do Sanjay Nirmochana Sutra, a gente repousa numa mente tranquila e flexível. Não é um estado de tensão. É uma mente que, quando a gente vai meditar, e da mesma forma quando a gente está tentando praticar dhyana, plena atenção, ao longo do nosso dia, a gente não perde aquele foco central, né? Não perde o foco nas virtudes, no Dharma, mas a gente tem que fazer os nossos afazeres cotidianos ao mesmo tempo. E numa prática meditativa também, a gente vai perceber os barulhos ao nosso redor, a gente vai perceber pessoas falando em outros cômodos da casa, vai perceber barulhos da rua, a nossa mente vai perceber ainda com mais facilidade esses barulhos periféricos, né, o que está acontecendo ao nosso redor. Ela vai ficar cada vez mais ciente de tudo aquilo, mas ela não se deixa perder do foco principal, do objeto de meditação. Ela não deixa com que as coisas que estão acontecendo ao redor, se tiver um vizinho lá falando alguma coisa, uma música acontecendo na rua, uma música tocando na rua, a pessoa não vai se deixar distrair por aquilo. Se a pessoa chega nesse estado, ela chegou num nível de shamatha. E naturalmente, então, e continuamente, ela vai conseguir se engajar com o objeto interno de meditação. E a questão da prática é que chegue no momento em que isso vai se tornando cada vez mais natural e mais fácil para a gente. A nossa mente ela é bem plástica, então a gente conseguir moldá-la de acordo com, não vou nem falar a nossa vontade, né, porque o nosso eu é uma coisa egoísta, mas de acordo com bodhicitta, de acordo com a meta última, de acordo com metas elevadas. Isso é chamado de shamatha, a tranquilização mental. Enquanto você permanece em shamatha, qualquer análise desse objeto é chamada de vipassana, a meditação analítica. Então, quando nós estamos em shamatha focando no objeto, a partir do momento que a gente começa também a fazer uma análise, a refletir sobre aquele objeto, sobre aquela natureza daquele objeto ou daquele ensinamento, né, aquilo que a gente escolheu para o nosso foco de meditação, pensamentos vão começar a surgir também. A gente vai exercitando o nosso pensamento, mas como nós estamos tão focados, a nossa mente está nessa tranquilidade flexível, nesse foco flexível, a nossa intuição vai começar a ser mais ativada também. Porque o nosso pensamento não está mais tão agitado, também não está sob o poder do torpor, e dessa forma, então, ele começa a se alinhar com essa energia mental que está focada, essa energia sutil, e intuições podem começar a vir na prática meditativa também. Enquanto você permanece em shamatha, então, qualquer análise é vipassana. Aqui uma imagem de Maitreya, né, porque é um personagem que tem muita importância nesse sutra, o Sanjay Nirmochana Sutra, que depois vai ser um sutra bastante útil também para a escola Yogacara, que vai surgir no século IV, que vai se focar bastante nos tratados de Maitreya, os ensinamentos de Arya Sanga, a escola da voz do silêncio, etc. Aqui é um trecho do livro do Geshe Rabiten. Eu trouxe esse livro aqui, eu acho que talvez muitos de vocês já tenham lido esse livro, A Senda Graduada para a Libertação, que ele está falando do Lamrim. E esse livro aqui, o último capítulo dele é sobre dhyana e sobre prajna. Então ele vai falar bastante de shamatha e de vipassana. E tem um mapa da meditação lá também, esse mapa de shamatha que a gente vai trabalhar hoje, ele vai explicar detalhe por detalhe cada nível. Então, para essa apresentação também, eu estou me baseando muito nesse livro e também no Lamrim Chemo, de Tsongkhapa. E o Geshe Rabiten, então, vai dizer, a concentração deve ser num objeto. Isso é muito importante, tanto na prática do Dharma, como na vida comum. Vamos trocar a palavra concentração por foco, se vocês preferirem.
na vida a gente tem que ter foco se a gente quer alguma coisa, né? Isso é uma questão de bom senso. Se a gente persegue algum objetivo na vida, de emprego, o que quer que seja na vida, a gente vai ter que ter uma meta, vai ter que ter um foco, vai ter que direcionar a nossa atenção para aquele foco, vai ter que investir a nossa energia naquele foco, e talvez então a gente atinja aquilo, né? Não é nenhuma garantia, porque tudo no samsara é impermanente, é imprevisível, a gente não conhece o nosso karma, e ninguém consegue tudo o que quer na vida, ainda bem. E no Dharma, a gente também tem que ter foco. Se a gente quer avançar a nossa prática do Dharma, se a gente quer se transformar, a gente tem que investir energia, a gente tem que gerar um karma aqui, né? A gente tem que direcionar as nossas ações para isso, as nossas ações de mente, de fala e de corpo. Então, quando ele está falando de concentração aqui, é nesse sentido, é realmente nós direcionarmos o foco da nossa vida para isso. A palavra tibetana para meditação de concentração, e essa foi a tradução para shamatha que colocaram aqui no português, provavelmente porque em inglês devia estar concentration. Então, a palavra para shamatha em tibetano é zine. Ne significa residir ou permanecer. E zi significa em paz. Então a gente pode pensar em shamatha como isso. Por isso que muitas vezes também a gente vai ver a tradução tranquilo permanecer para shamatha. É nós permanecermos com tranquilidade, focados num objeto de meditação, num estado mental virtuoso. No sentido prático, então, zine significa viver pacificamente. Nós conseguirmos viver pacificamente. E aí, de novo, né, se eu não estiver praticando as outras paramitas, não vai ter como eu conseguir viver pacificamente, obviamente. Se eu não cuidar de toda a minha conduta de vida, não vai ter como eu alcançar esse estado. Porque a mente vai continuar tomada pelos kleshas que eu estou alimentando ao longo do meu dia a dia. Mas essa é a questão aqui, essa é a meta. Por isso que shamatha pode ser traduzida como tranquilização mental, tranquilo permanecer, tranquilidade mental, e muitas outras traduções parecidas. Serenidade meditativa, serenidade contemplativa. A gente vai ver inúmeras traduções, mas a ideia é essa, é conseguir viver pacificamente. E o que é viver pacificamente? Residir num foco virtuoso, num objeto virtuoso de meditação. Residir na virtude. E agora nós vamos então para o mapa. Esse mapa, muitos de vocês também já devem ter visto, já podem ter estudado sobre esse mapa. Então vai ser uma revisão para alguns, pode ser algo novo para outros. Esse mapa ele vai tratar dos 9 estágios que conduzem a shamatha. E esses 9 estágios, eles estão estabelecidos no Yogacara Bhumi de Asanga. Aí, de novo, estou voltando lá para a escola Yogacara de Asanga, lá do século IV, na Índia, né, muito citada pela Blavatsky, na Doutrina Secreta, muito citada também, obviamente, na Voz do Silêncio, né, é um texto que é relacionado a essa escola, no prefácio da Voz do Silêncio. E uma escola que é muito citada também por Tsongkhapa, no Lamrim Chenmo, como a gente tem visto nas nossas últimas reuniões. Uma das escolas-chave do Mahayana. Então a gente tem esses 10 estados, e aqui, na verdade, vai começar de baixo para cima. Então, a gente tem o primeiro estágio, que é o direcionamento mental, e a gente vai chegar mais adiante, né? Vai ver cada um mais detalhadamente. Então, que é primeiro esse aqui, que está correndo atrás do elefante. Eu espero que vocês consigam ver a seta, mas se vocês não conseguirem, é só ir para baixo da imagem aqui, né, onde tem esse monge aqui, o elefante, o monge está correndo atrás do elefante, guiado por um macaco. Aí depois vai ter o segundo estágio, que é o foco contínuo, que aqui ele já está com uma corda, já está com essa espécie de foice ou anzol, né, as traduções variam um pouco, e o elefante continua aí, guiado pelo macaco. Depois a gente vai ter o chamado estado do foco retomado, né? Eu estou colocando em sânscrito aqui, porque as traduções variam muito. Eu nem coloquei exatamente as traduções que estão no Rabiten, eu coloquei a minha própria tradução, né? E no Lamrim Chenmo também vai ter outras traduções. Depois tem o quarto foco aqui, que já é... Tem o terceiro foco, que é o foco retomado, e aí tem o quarto foco, que é um foco mais estável,
a gente já vai vendo, conforme vai avançando, que o monge vai se aproximando desse elefante, que a cor do elefante vai mudar também, ele vai ficando menos escuro, vai começando a ficar mais branco, tem um motivo para isso. Depois tem o quinto estágio, que é o da mente domada, que também já é um estado bem mais tranquilo. Nesse estado, o elefante, então, já não está mais louco, né? Não está mais agitado por aí, querendo correr do monge. A gente vai ter o estado da pacificação, vai ter o estado da pacificação plena, do foco unidirecional, do foco harmônico. E por fim vai chegar a chamata, que vai ser esse último estado aqui. A gente vai ver cada um deles, que é a culminação, né? Por isso que se fala 9 estágios que conduzem à chamata, porque o foco principal dessa imagem são esses 9 estágios que vão culminar em chamata, e vai ter um 11º, que é a vipassana, que é a visão superior. Uma vez que a pessoa, então, alcançou o tranquilo permanecer, aí, qualquer análise, como a gente viu no Sanji Nirmochana Sutra, qualquer análise que ela praticar, vai estar no domínio de vipassana, vai ser essa visão superior, essa visão mais clara que vai surgir na mente, que vai ser ativamente praticada na nossa mente. Em relação a esses 9 ou 10 níveis, né, esses 9 níveis que levam para o 10º e depois para o 11º, a gente vai ter os 6 poderes, Shadbala, a serem desenvolvidos, que são enfatizados no Lerin Chimo, que a gente viu algumas reuniões atrás sobre esses 6 poderes, né? Então, cada um desses estados, isso também a gente vai ver, está relacionado a um desses 6 poderes. E quais são esses 6 poderes? O primeiro é o ouvir e estudar. Isso também sempre nos remete lá para o primeiro capítulo do Lambrin Chemo, do volume 1. Né? Antes de tudo, a gente tem que saber ouvir. Tem que ouvir o ensinamento, tem que estudar o ensinamento. O Dharma não é para mentes preguiçosas, mentes que não querem estudar. Ou para quem já quer ter uma opinião formada sem ter uma base antes, para quem já quer debater sem ter estudo antes, sem ter leitura antes. A reflexão é o segundo ponto. Você ouve, você estuda, você reflete sobre aquilo que foi ouvido, estudado. Depois disso vem a contínua lembrança. Você mantém aquilo na mente. Aquilo que foi refletido, ouvido, estudado, você tenta manter aquilo na sua memória. Tenta não se esquecer daquilo, né? Não tirar o foco daquilo, daquelas reflexões que vieram e daquilo que foi estudado. E para isso tem que ter a vigilância também. Lembra que a contínua lembrança e a vigilância estão sempre juntos, né? Sempre como esses antídotos, sempre como duas facetas de dhyana, e também como antídotos para estados de ou agitação mental, ou de torpor, ou surgimento de kleshas que podem aparecer. Então, se a gente tem a contínua lembrança do ensinamento e tem a vigilância, está observando a nossa mente e percebe quando a prática está começando a enfraquecer, a energia está começando a ir embora, quando alguma emoção, algum pensamento ruim apareceu, e imediatamente, então, a gente aplica um antídoto contra aquilo. O quinto ponto é a reta energia, virya, que também é uma paramita. Então, a gente ter essa energia para ter foco mental. Se a gente não tiver virya, se a gente não tem energia mental, a gente não vai conseguir praticar nada disso. A gente vai tentar, só que o poder dos kleshas na nossa mente vai ser tão grande que nos primeiros minutos de meditação a gente já vai desistir. Então não pode desistir, tem que ter entusiasmo, tem que ter essa energia que pensa que, ok, agora tem essas perturbações aqui aparecendo, mas eu vou conseguir ir além delas, eu vou conseguir manter o meu foco. O sexto ponto é a familiaridade. Então, eu me torno familiar com aquele objeto de meditação. E isso está muito ligado à chamata, muito com essa ideia do tranquilo permanecer, do tranquilo repousar no objeto de meditação. Avança-se na prática de chamata por meio desses 6 poderes. Então, ouvir, estudar, reflexão, contínua lembrança, vigilância, reta energia, familiaridade. Em cada um dos 9 estágios, um desses poderes vai ser enfatizado, como a gente vai começar a ver. Por que a mente é representada por um elefante? Aqui foi uma ilustração que eu achei na internet desse artista aqui, que fala bastante sobre chamata.
Então, a mente ela é representada como esse elefante e um elefante que está escuro, né? Um elefante que está preto, no sentido de que ele está poluído. Ele não é um elefante que está branco como a clara luz da mente, porque ele está poluído pelos kleshas. A gente vê aqui, em inglês, né, aversão, sofrimento, dúvida, avareza, apego, luxúria, raiva, medo, apego de novo. Isso aqui, esse craving pode ser tanto apego quanto desejo. O desejar o mal para os outros, né? Esse eu, a malícia, o embotamento mental, a preguiça, o remorso, a culpa, também os ciúmes, a ignorância, a mentira, né? O discurso falso, a mentira. Então a gente vê aqui várias ações não virtuosas e também várias daquelas 10 ações não virtuosas estão aqui, e também os kleshas que impulsionam essas ações. O engano, o medo. Mas também tem virtude aqui dentro. Tem felicidade. Tem um arrependimento que a gente pode associar com a renúncia, por exemplo, né? Aquele arrependimento que é sincero, que a gente vê bastante enfatizado nos capítulos dos textos do Lambrim, que vão falar sobre a confissão. Né? O Shantideva tem um capítulo sobre isso também. A bondade também está aqui. O amor está aqui. Então, a gente tem esse misto. Né? E é a nossa mente, é o nosso contínuo mental que tem boas sementes e sementes ruins. Mas como vocês percebem, tem muito mais kleshas aqui do que virtudes. Isso a gente vai ver nos textos que vão falar sobre os fatores mentais. Né? Que, na verdade, o número de virtudes é muito menor do que o número de kleshas. Porque conforme os kleshas vão se proliferando, eles vão criando mais e mais outros kleshas a partir daqueles kleshas básicos, aqueles principais que a gente já viu. Né? Que, claro, a vidya sendo o primeiro deles, a heresia da separatividade, o apego, a aversão, as visões errôneas, a dúvida, o orgulho. Desses kleshas tem uma lista infindável. Então vai ter os chamados kleshas secundários, e a lista é realmente muito grande. A lista de virtudes não é tão grande assim. A gente pode resumi-las nas 6 paramitas, ou nas 10 paramitas, ou nas 7 paramitas, e outras virtudes que gravitam em torno disso. Isso também, a gente pode relacionar essa imagem desse elefante muito com aquela metáfora do vaso, que a gente vê nos textos do Lambrim. Por exemplo, aquele vaso que está poluído, né? Aquele vaso que ele tem uma água que está turva. Então a questão é a gente conseguir purificar essa água, para que essa água se torne límpida de novo e para que ela consiga refletir a luz do sol. Porque essa questão aqui, quando o budismo tibetano fala da tal clara luz da mente, não é que a nossa mente seja o Atman nem nada, mas é porque há um ponto nessa mente que é uma mente muito, muito sutil, uma mente sutilíssima, que é Budi, ou Atma Budi, na linguagem teosófica, que é um raio desse sol. E a questão é a gente conseguir fazer, então, com que as águas se tornem límpidas para que ela reflita esse raio, essa luz que está nela, mas que não está bem refletida, devido a toda essa lista aqui de kleshas, né? A todos esses sedimentos aqui que estão poluindo a nossa mente. E aqui o ponto principal, a nossa mente que ela tem a atenção desviada do Dharma. Aqui tem um monge, né, representando o praticante do Dharma. É isso que ele representa aqui, tentando correr atrás do elefante, só que o problema é que o elefante está sendo guiado pelo macaco. E o macaco, então, vai representar a nossa mente agitada, vai representar os kleshas, vai representar a nossa mente que pula de galho em galho. Se vocês lembrarem, tem um vídeo meu sobre isso, naquela imagem da roda do samsara, que vai mostrar também os 12 elos da originação interdependente, né, que aí vai mostrar a vidya, e tem várias imagens. Né, tem a ignorância, se eu não me engano, a ignorância é representada por uma pessoa que foi flechada no olho, ou talvez, acho que é a pessoa que, na verdade, está sob o domínio dos kleshas, é isso. Mas a gente tem uma imagem do macaco também, que macaco pulando de galho em galho representa Vijnana, representa a nossa consciência dual, um dos agregados, né? Porque a gente vê as imagens dos agregados lá, e essa nossa consciência sujeito-objeto, que está sempre pulando de galho em galho, sempre pulando para mais experiências do samsara, porque essa consciência dual que a gente tem, esse skanda que a gente tem, ele é guiado pela avidya sutilíssima.
Vijnana é o contrário de Jnana. Então, a consciência dual é o contrário da percepção direta não dual da realidade, daquela que vê as coisas como elas realmente são, que consegue perceber intuitivamente a unidade fundamental de tudo. Então, o macaco é muito isso. O macaco é a nossa atenção sendo desviada para as nossas experiências samsáricas guiadas pelo poder dos kleshas. E esse macaco é essa atenção, então, que está indo para as várias experiências. Aqui a gente tem vários exemplos, né? Exemplos bem contemporâneos. O macaquinho aqui jogando videogame, o macaquinho aqui distraído, olhando o celular, o macaquinho aqui correndo atrás de um gato, se divertindo, o macaquinho aqui vendo uma TV, e a TV dizendo algo que é pointless, algo que não faz sentido, que é sem sentido. Né? A nossa mente ela também gosta dessas coisas quando dizem que a vida não tem sentido, que a gente não precisa realmente ir atrás de muita coisa, buscar nada de grandioso na nossa vida e só curtir aqui a nossa Matrix. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver é esse direcionamento mental, o primeiro ponto daqueles 9 níveis. Então, agora a gente vai entrar na imagem propriamente dita, né? Lembrando que a gente então começa aqui de baixo para cima, nessa imagem aqui que está completa. Então, o primeiro ponto é esse direcionamento. E qual é dos 6 poderes que está ligado a esse ponto aqui? É o primeiro poder, é o poder de ouvir e estudar, Shruta Bala. Nesse ponto aqui, então, como a gente vê na imagem, o elefante ele é preto, representando o torpor ou desânimo, a nossa mente totalmente embotada, totalmente desanimada pelo Dharma, totalmente sob o poder de tamas, então, totalmente se deixando levar. Né? Lembra que a preguiça, nos textos budistas, ela também enseja esse significado de você se deixar levar pela inércia dos kleshas, você se deixa dominar por eles, ele te dá a mão e você segue. E é o que está acontecendo aqui. O macaco representa as distrações do mundo. Então, os nossos sentidos, guiados pelos kleshas, se distraindo com as coisas mundanas. E a nossa mente, que não está lá com um julgamento, uma intuição muito boa, se deixando levar. O macaco ele é agitação, é falta de foco, é distração com os objetos dos sentidos. E o monge atrás do elefante, esse monge aqui que está correndo atrás do elefante, que tem uma corda, e logo mais vou falar dessa corda e desse anzol ou foice. O monge atrás do elefante é a pessoa que recebe os ensinamentos do Dharma e tenta meditar e redirecionar a mente. Por isso que é associado ao primeiro poder. Porque agora a pessoa ela está ouvindo o Dharma, ou estudando o Dharma. Então agora ela sabe, ela já tem alguma ideia do que tem que ser feito. Então agora ela vai tentar meditar, agora ela vai tentar domar a mente. Só que está longe ainda, como a gente pode ver. Né? Ele está correndo atrás e o macaquinho lá está puxando o elefante e eles estão bem mais rápidos. Já o segundo ponto aqui da imagem, ele continua correndo atrás. E o monge, ele então carrega. Né? Como na primeira imagem ele já carregava, ele carrega consigo a corda e carrega essa foice, que eles traduzem como anzol, mas também como foice. Né? Então, o que vocês preferirem aí imaginar. A corda representa a contínua lembrança e a foice representa a vigilância. Mas elas ainda não estão bem fincadas na mente. Tanto que elas ainda não tocam o elefante. Só que o monge já está refletindo. Então ele está se aproximando. Ele está correndo atrás, está se aproximando. E ele está prestes a jogar a corda. Por isso que o braço dele já está mais levantado, porque ele está prestes para jogar a corda na mente elefante. E como ele já está refletindo sobre o ensinamento, já está pensando sobre aquilo que foi estudado, sobre aquilo que foi ouvido, a coroa do elefante começa a ficar branca. Então, já há uma infiltração aqui da luz. Ou melhor, a parte da sujeira já foi embora. Já houve uma infiltração do Dharma aqui que já deu uma limpadinha nessas águas turvas da mente. Só que esse foco, ele ainda é instável. Então, ora ele se mantém, né? Eu estou refletindo, estou estudando, mas depois eu perco esse foco.
ele ainda está tentando jogar a contínua lembrança, mas ainda não chegou a jogar. Então, por isso que o foco ele tem que ser retomado. A gente perde o foco na nossa prática de meditação, ou mesmo sem ser na prática de meditação, se a gente está no nosso dia a dia, em outras situações da vida, de repente a gente percebeu que está perdendo o foco, se deixando levar, a gente, peraí, eu tenho que recuperar esse foco. E aí vem o poder da contínua lembrança. A contínua lembrança é um antídoto para essa perda de foco. E agora ele jogou, então, a corda da contínua lembrança no elefante. E agora o macaco e o elefante, opa, eles olham para trás. E a cabeça do elefante fica branca e também, né, parte aqui, as patas frontais, né, parte aqui do, não sei se dá para chamar isso de tórax, do elefante também ficou branco. Só que agora tem um coelho montado no elefante. Porque embora ele conseguiu recuperar o foco pelo poder da contínua lembrança, ainda há um torpor sutil. Então, eu tenho algum foco ainda, mas esse foco ainda não está muito bem estabilizado, porque eu ainda caio num certo torpor, quer dizer, eu nem percebo direito. Eu acho que eu estou meditando, mas na verdade a minha mente tá se perdendo aos poucos. Se perdendo no sentido de que ela não está realmente se focando naquilo claramente. O foco no objeto de meditação ele vai ficando um pouquinho embotado. Então é esse torpor sutil que surge. E para isso, então, é necessário um fogo, é necessário uma energia. Então aqui ainda a gente está lidando com o terceiro poder, mas ainda tem que ter também um pouquinho de víria. Apesar de não ser o poder principal aqui, a gente precisa desse fogo, dessa energia mental. Só que esse fogo ele não vai se manter ao longo da imagem. É um fogo que a gente joga para tentar ter essa contínua lembrança, mas ele vai se perder. Esse fogo só vai retornar realmente em todo o seu esplendor, com uma chama potente, vai ser mais para o final desse mapa. Mas é uma energia que é necessária e que ainda não está tão forte em mim. E aí a pessoa, o praticante, ele começa a perceber a diferença entre a concentração e o torpor sutil, que é o excesso de relaxamento que leva à letargia. Que é isso, a pessoa está se focando no objeto, mas ela começa a relaxar e aí a mente começa a ficar letárgica, começa a vir o embotamento. E a contínua lembrança é aquele antídoto para que o embotamento não tome conta da nossa mente. Para que a gente não se deixe levar para um estado de passividade que ou a gente pode cair no sono, ou num torpor de emoções mesmo, né? Pode cair no estado de angústia. Se a pessoa tiver tendência a ser dominada por outras coisas, ela também pode virar um alvo fácil, né? De minhoquinhas aí sutis, minhoquinhas astrais, de formas, pensamento, etc., que podem se aproveitar desse torpor, que aqui é representado, então, esse torpor sutil por esse coelho que apareceu. Então aqui a gente está, é aqui essa imagem à direita, na verdade, né, que esse ponto aqui que ele já prendeu a corda. Então aqui, na verdade, é só a cabeça do elefante. Mas é aqui, então, no foco mais estável, no terceiro ponto, poder da contínua lembrança, aí sim que mais partes do elefante vão começar a ficar brancas. Porque agora o monge, com o poder da contínua lembrança, ele está se aproximando ainda. Então é esse mesmo poder que vai continuar ativo aqui. Né? São 6 poderes e 9 estágios, né? Até chamada que é o 10º e Vipassana, que é o 11º. Então, a gente vai ver alguns desses 6 poderes se aplicando a vários desses estágios. Então, agora, menos puxões para a corda são necessários, porque com aquele fogo, que ainda assim foi uma chama, não foi uma chama muito forte ainda, ele conseguiu dar um puxão mais forte no elefante, e agora ele vai se aproximando. E o elefante vai ficando mais branco. O macaco continua também olhando aí para trás, né? A atenção agora está se voltando para isso. Está se voltando para o objeto de meditação, está se voltando para o Dharma. Agora a gente vai para o quinto ponto, que vai ser a aplicação do poder da vigilância. Que agora o monge ele vai conduzir o elefante
com a foice. Aqui ele colocou a foice na testa do elefante, na coroa do elefante. E ao mesmo tempo o elefante continua preso com a corda. Então, além de aplicar a contínua lembrança, ele está aplicando também a vigilância mental. Aquela mente, então, que está plenamente atenta de qualquer movimento mental, ao mesmo tempo que ela não perde o foco de objeto de meditação. Por isso que é uma concentração, é um foco sempre flexível. Né? Quanto mais a gente medita, mais flexível a gente se torna, mentalmente falando. O macaco agora, ele está aqui atrás do elefante, né? Aqui nesse corte que eu fiz não dá para aparecer, mas agora vocês vejam que a situação se inverteu, porque antes o macaco estava guiando o elefante, o macaco estava na frente, e agora o macaco está atrás, porque com o poder da vigilância, o elefante agora não se deixa mais distrair pelo macaco. O poder da distração que o macaco representa diminui, né? Aquele torpor sutil, ele continua aqui, mas é a última vez que ele aparece, então a gente vai dizer tchau para esse coelho que apareceu. E a vigilância, nesse estado aqui, ela está bem ativa, né? É um dos 6 poderes. E por isso que ela está fincada na coroa do elefante. O termo sânscrito para esse estado aqui, para esse quinto estado, é Dhamana. E curiosamente, na Vedanta Advaita, a gente vê isso no Vivekachudamani, nós temos Dhamma, que significa temperança, autocontrole. Então, com esse poder da vigilância e da contínua lembrança, né, mas a vigilância aqui que está mais forte, a mente ela está exercendo o autocontrole. Há uma temperança mental que está surgindo aqui. Por isso, então, que a atenção agora está direcionada para o Dharma, para o praticante do Dharma, para a prática do Dharma. E aí a gente vai para o sexto ponto aqui do mapa, que é a pacificação, e que o poder que está sendo utilizado aqui ainda é o poder da vigilância. Agora não tem mais coelho. Aquele torpor sutil foi embora. Não há mais risco da letargia. O macaco e o elefante agora, eles estão obedientes e seguem o monge. Agora dá para ver o macaco direitinho, né? Aqui eu tinha cortado, não dava para ver. Mas agora o macaco, então, como dá para ver, está bem atrás do elefante. Né? Porque na outra o macaco tinha ficado um pouquinho para trás, meio tipo, peraí, o que está acontecendo? E agora não. Agora... E o elefante está ainda mais branco, né? Vocês viram aqui na mente domada, que quase metade dele ficou branco, e aqui ele já está quase totalmente branco. Só essa parte aqui, mais a bunda do elefante, as patas traseiras, que ainda não estão totalmente brancas. Então, o poder de distração do macaco vai diminuindo a partir de agora, cada vez mais. E a vigilância continua bem ativa, e esse elefante vai ficando cada vez mais branco, e agora ele segue. Mas agora, tanto nem há mais necessidade aqui de manter a foice na coroa do elefante, porque agora a mente já foi razoavelmente domada nesse estado aqui. Né? Já temos essa temperança, esse autocontrole. E aí agora, então, a gente vai chegar no 7º ponto, que é a pacificação plena. O elefante ele agora já está realmente quase todo branco. Essa imagem aqui, mais embaixo, à direita, né, à minha direita, que o elefante só está com uma pata escura. Essa parte aqui eu não consegui cortar bem cada uma delas separada, então aqui a gente já vê todos os estágios finais juntos aqui. Mas então vejam aqui como só tem uma pata que está escura, e agora o elefante está indo na frente. O elefante agora é quase todo branco, exceto por uma pata. Ele pode ser deixado em liberdade. Não há mais macaco. Macaco foi embora. Não há mais necessidade da corda e da foice. Né? O praticante retirou a corda e a foice. E ainda há uma agitação e um torpor muito sutil, que é um torpor sutilíssimo, mas que ele é muito ocasional. Ele não vai aparecer mais com tanta frequência. Então, por isso que ainda há esse resquício aqui dessa pata. Então, é uma letargia bastante sutil. Não é mais aquela letargia que aparecia antes, representada pelo coelho, que de repente a pessoa acha que alcançou chamata, e aí ela cai na letargia. É uma letargia que vai ser bem momentânea. Ela vai aparecer, mas aí como a contínua lembrança e a vigilância já estão bem introjetadas, ela aparece, mas some logo depois.
E o mesmo em relação à agitação também. Mas a mente já está condicionada, ela já está se direcionando aqui para esse caminho gradual e ascendente. E aqui a gente vai então para o 8º ponto, que é o foco unidirecional. E agora a gente vai lidar com o poder de Virya. No 7º a gente já vinha lidando com esse poder de Virya. Por isso que essa mente agora, ela pode ser deixada em paz, digamos assim. Por isso que ela está à frente do monge. Porque agora ele está imbuída da energia de Virya. E agora, então, o elefante ele já está todo branco, nesse ponto 8º aqui. Porque esse poder de Virya continua. Então, essa imagem aqui não chega a mostrar aquele fogo de novo, algumas outras imagens. A gente vê variações em diferentes mapas de chamata, né? Tem alguns que nem chegam a mostrar essa parte aqui mais em cima. Mas algumas imagens até vão mostrar o fogo mais aqui em cima, voltando, representando esse poder de Virya, que agora está muito mais forte, está muito mais alimentado. E a mente agora está sob controle, porque agora a energia mental, a energia suficiente, a Virya suficiente para manter essa energia sob controle. Porque a contínua lembrança foi cultivada. Porque a vigilância foi cultivada. Porque o Dharma foi bem ouvido, foi bem estudado e houve uma boa reflexão. Então, a mente tem cada vez mais energia nessa prática. E ainda é necessário um certo esforço para manter o foco unidirecional aqui. Shamatha também é muito relacionada com essa ideia de foco unidirecional. A gente vai ver mais sobre isso na próxima imagem. Mas aqui, então, a mente ela ainda às vezes pode ficar um pouquinho errante em determinados momentos, em perder aquele foco. Ela não vai ser dominada pelos kleshas, mas aquele foco principal de meditação, ele às vezes pode se perder para outros focos periféricos, digamos assim. Então, ela está sob controle, mas ainda não há aquele controle total. E agora a gente chega no foco harmônico. E aqui já vem o 6º poder, né, que é o último daqueles 6 poderes, que é o poder da familiaridade. O monge, ele senta-se em meditação, como a gente vê aqui, e o elefante pacificado, ele deita-se ao seu lado. Então, a mente agora, nesse estado meditativo, ela se familiarizou com esse estado, ela se familiarizou com o objeto virtuoso de meditação, se familiarizou com a virtude, e agora ela está harmônica. Então, o elefante agora ele se tornou dócil e ele se deita e contempla. Né? O elefante está bem contemplativo agora. A gente realmente alcançou aqui um estado de uma mente contemplativa, uma mente que está se tornando serena. Uma mente, então, que alcançou Shamatha. Esse é o 9º estágio, e esse estágio conduz a Shamatha. A mente agora é capaz de se concentrar ou focar sem esforço e consegue contemplar por longos períodos. Então, Atman, um adepto, deva ser uma mente assim, né? Aquela pessoa que realmente ela consegue entrar nesses estados de concentração profunda, de contemplação profunda, de foco meditativo, muito fácil. Se torna algo quase que automático para esse tipo de mente. Mas porque ela passou por esses outros estágios aqui, né? Ela galgou todos esses estágios aqui. Eu ia falar uma escada, né? Claro que a gente pode usar a metáfora da escada, né? A escada de ouro. A escada de ouro envolve mais do que isso, obviamente, né? Isso aqui está falando especificamente de uma prática que é shamatha. Nem chegou em vipassana ainda. Mas, ainda assim, vejam que tudo é gradual. Vai alimentando, vai cultivando, e aí vai avançando de estágio para estágio, até chegar, então, nesse 9º estágio, que é realmente aquela mente que, agora sim, é capaz de se focar harmonicamente, de forma flexível, sem esforço, e de contemplar por longos períodos. Aquela mente que se tornou uma mente contemplativa. Uma mente que está serena. E o 10º estágio, então, é shamatha, que é o monge, aqui, né, simbolizando o praticante do Dharma. E aqui com o gorro amarelo, eu escolhi esse mapa, principalmente porque foi uma imagem que eu vi que eles estavam aqui no estágio final com o gorro amarelo.
Então é uma imagem de Gelugpa, o monge em posição meditativa montado no elefante. Então, o praticante conseguindo domar a sua mente e conseguindo, então, assentar a sua mente no foco do objeto de meditação, na prática meditativa. O praticante, então, conseguindo sentar no elefante da mente. Essa é a ideia aqui. Nós fazermos com que a nossa mente se torne o nosso instrumento, se torne esse elefante branco, e que nós seremos capazes, então, de montar nesse elefante. E uma vez, então, nós alcançamos essa serenidade contemplativa, o tranquilo permanecer, ou shamatha, né? Aqui está na grafia, a grafia acadêmica, que às vezes meu computador vai no automático, meu revisor, e por isso sempre que vocês virem uma palavra com esse acento em cima do S, é o som de SH, ou CH, ou X, né? Shamatha. Então, agora esse estado foi de fato alcançado. Agora, então, a pessoa está praticando a paramita dhyana muito bem. Plena atenção foi alcançada, está bastante ativa na mente dessa pessoa. Por isso que ela conseguiu montar na mente. Né? Ao invés da gente ficar correndo atrás da nossa mente guiada aí pelos kleshas, a gente conseguir montar nela. E uma vez, então, que a gente chega nesse estado, a gente consegue empunhar a espada da sabedoria, a espada da visão superior. O monge montado no elefante, em postura meditativa, né, essa última imagem aqui, né, de alguém montado no elefante, ele agora empunha uma espada flamejante. E aqui tem uma imagem de Manjushri logo acima. A gente tem esse... Vejo que até a estradinha aqui, né, que antes era só uma estrada branca normal, acho que em toda a imagem, né, é uma estrada branca. Agora ela virou um arco-íris aqui. E a gente vê aqui a imagem de Manjushri, com a sua espada flamejante, a espada que corta a ignorância, a espada da visão superior, a espada de Prajna, que corta os elos de avidya, que corta os elos dos 12 nidanas. Então, o monge agora carrega essa espada consigo. E a mente agora, então, ela é capaz de praticar essa meditação desse discernimento intensificado. A meditação analítica, ou que também a gente vê muito traduzido como um insight, né? Tem que tomar certo cuidado com essa palavra também, mas que é aquele insight profundo e o insight ativo. A gente vai colocar a nossa mente agora para analisar de uma forma profunda, refletir de uma forma profunda. A gente já vinha praticando a reflexão antes, né? Lá no primeiro ponto, no segundo. Mas aqui, então, vai ser uma reflexão assentada em shamatha. Por isso que é chamada de uma visão superior. É o discernimento colocado à prática, é prajna sendo colocado em prática. E é isso que vai levar, então, para a compreensão do vazio de existência inerente. Isso que vai fazer com que a gente se esvazie de eu, e com que a gente perceba a natureza última dos fenômenos, que é o vazio de existência inerente, que é a interdependência. E quem percebe isso de fato, quem chega à prajna, quem concretiza ou se aperfeiçoa em prajna de fato, se liberta do samsara. Ou se libera do samsara. Né? A pessoa então alcança aquele estado em que ela se liberta do samsara e pelo voto do bodhisattva, ela vai continuar retornando ao mundo. Ainda não é o nirvana último que ela alcançou, não é o samadhi último, mas aqui ela já alcançou um estado então, que é o estado de um adepto, um siddha em sânscrito, um grande siddha, o estado de um bodhisattva, o estado de um mahatma. Aquela mente, então, que ela não perde mais essa visão superior de vista. E nesse ponto, a partir desse ponto, ele vai galgar todo um caminho, né, uma senda reta que vai conduzir ao Budado, vai conduzir ao último Bhumi, ao último solo, à última iniciação, que é o estado de Buda. E é claro, isso mesmo para eles é algo bem, bem longínquo, né? A gente não tem tantos Budas por aí surgindo. Mas aqui então a gente vê a imagem, a gente vê como que esse arco-íris ele leva para esse Buda aqui tá meio vermelho, eu até pensei que pudesse ser a Amitabha, mas é o Buda Siddhartha, uma representação, né? Representando o Buda aqui como a meta última, o Nirvana como a meta última.
Então, leva esse estado, guiado pela sabedoria de Manjushri, por essa sabedoria da reta visão. E aqui na imagem também a gente tem Vajrasattva, aqui nesse ponto esquerdo. Né? Como eu falei, não é toda a imagem que vai ter essas deidades presentes, mas Vajrasattva representando a pureza, representando a pura Dharmata, a natureza, a realidade última, que está além do vazio, e que é pura, é prístina. E Vajrasattva é uma prática muito voltada para a pureza. Então, quando a gente invoca Vajrasattva, também é com o objetivo de purificar as nossas ações de mente, de fala e de corpo. E todo esse processo que a gente vê aqui é um processo de purificação. Por isso que esse processo ele está incluso nele. A prática, aquele é uma descrição técnica de shamatha, mas o que está incluso em tudo isso aqui é a prática das 6 paramitas. É a prática dessas 6 virtudes que vai permitir que a gente então chegue a shamatha, né, seguindo todos esses estágios aqui. É claro que a pessoa, quando vai praticar shamatha, ela não vai ficar pensando, agora eu estou no primeiro ponto, agora eu estou no segundo, agora eu estou no terceiro. Porque, na verdade, esses 9 pontos aqui, eles estão interligados. E a pessoa, no 10º ponto, ela não para de estudar e de ouvir. Né? Esses 6 poderes também, apesar deles serem mais enfatizados em cada um desses estágios aqui, isso tudo é uma questão didática. Em nenhum desses momentos a pessoa vai parar de praticar esses 6 poderes, e em nenhum desses momentos a pessoa vai parar de praticar as 6 paramitas. Tudo isso aqui é só uma descrição didática para a gente entender o processo de shamatha. E como que também é um processo que leva tempo para que a gente consiga realmente alcançar essa tranquilidade mental, essa serenidade mental, que vai tornar a nossa mente mais propícia para que então a gente aplique a visão superior, para que então a gente aplique o poder de Vipassana. E essa é a grande questão aqui. Ter a tranquilidade para que isso sirva de uma base, para que então a gente consiga, a partir de então, aplicar esse discernimento superior, aplicar o poder de Prajna. E fazendo isso, então, a gente vai conseguir compreender o vazio de existência inerente, vai conseguir compreender a natureza última dos fenômenos e vai conseguir se libertar do samsara nessa senda gradual. É claro que esse é o ponto mais longínquo da senda, né? Mas a gente vai tentando. A gente vai tentando e vai tentando chegar, então, a shamatha, vai tentando tornar esse elefante aqui um pouquinho mais escuro. Vai tentando tornar esse elefante aqui um pouquinho mais claro, um pouquinho mais prístino. Então, basicamente é isso. É disso que fala esse mapa. E o que a gente está vendo no Lamrim é o caminho que leva para essa purificação mental, que leva para essa transformação mental, que aqui não é só uma transformação da minha mente, de eu ficar sereno, mas é uma transformação, então, que uma vez alcançando Prajna, eu consiga trocar, sair do foco egoísta para o foco altruísta. E dessa forma, então, Bodhicitta desperte. Essa é a grande questão aqui. Né? Quando a gente alcança a Prajna profunda, quando a gente alcança o último estado de Prajna, Bodhicitta também vai despertar junto. Os dois estão indissociáveis. A sabedoria profunda e o altruísmo. Porque não tendo mais eu como foco principal, a mente se torna altruísta também. E aqui essa imagem de Manjushri, né, com essa espada flamejante, como eu falei, representa o fogo que elimina a ignorância, que corta os elos de avidya, e aqui ele carrega um livro, né, que a gente muitas vezes vê a interpretação de que seriam os Prajnaparamita Sutras, que justamente são sutras que falam sobre as paramitas, que levam a sabedoria, que levam a Prajna por meio das outras paramitas, né, o método e a sabedoria, a junção dos dois. Então, para um pouco antes da gente fechar, tem uma lenda na história do Buda. O Buda ele tinha um arqui-inimigo, que era, se não me engano, um primo dele, é o Devadatta. Né? Tem até um artigo aí do David Regal, que muitos de vocês gostaram, que eu traduzi, que fala sobre esse assunto de um ponto de vista esotérico, teosófico. Mas esse Devadatta, então, ele sempre tentava armar contra o Buda, sempre tentava sabotar o Buda, matar o Buda.
E numa dessas tentativas de matar o Buda, ele mandou um elefante desgovernado para atacar o Buda. Só que aí quando o elefante chegou na presença do Buda, o Buda tocou na coroa do elefante e o elefante ficou tranquilo. O elefante foi domado, né? E aqui ele tá com, dá para ver o olhinho dele aqui, tá com um olhar bem calmo, bem tranquilo, bem sereno. E a gente pode pensar muito sobre isso, né? Como que a nossa própria mente é a nossa própria inimiga no caminho. Se a gente consegue domar esse elefante, se a gente consegue dar um banho nesse elefante, né, para ele ficar limpo, né, e não mais sujo pelas impurezas dos kleshas, ele se torna sereno. Ele se torna sereno e se torna um receptáculo adequado para o Dharma, se torna um cálice adequado para o Dharma. Então, muito do que a gente viu nessa imagem, na verdade, é o caminho de purificação que a gente está vendo aqui. E quanto mais pura a nossa mente, mais incisiva ela fica. Mais o nosso discernimento ele vai ser capaz de penetrar nas coisas. Não é à toa que na Vedanta Advaita, Viveka é chamada de uma joia. Tem o Viveka Chudamani, a joia do discernimento. Então, quanto mais a gente purifica a nossa mente, mais essa joia, esse diamante vai sendo polido. Essa clara percepção, que é Buddhimanas. É nosso Manas cada vez mais alinhado com o Buddha em nós. E aí, dessa forma, vai ter uma clara visão da realidade.